Catedral FM apresenta Viver Bem, com os psicólogos da ArcRio. Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida Rádio Catedral FM 106.7. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo a todos vocês, ouvintes do programa Viver Bem. Estamos no segundo domingo do mês de janeiro. Gente, janeiro, mês da saúde mental, mês da campanha Janeiro Branco. Já dei aqui a dica do tema do programa de hoje, que é a pedido de muitos de vocês. Então quero agradecer, começar esse ano com a palavra gratidão. Gratidão por ter você, amigo da rádio, como nosso ouvinte. Gratidão a Deus pela nossa vida, pela vida de cada um de vocês. Agradecer aos nossos ouvintes que sugerem temas. Agradecer a nossa vida. Muito obrigada. Então hoje, gente, nesse segundo domingo do mês, nós vamos conversar, refletir sobre um tema chamado saúde mental, justamente pela campanha Janeiro Branco, que demanda todo esse mês de janeiro a nós profissionais da saúde mental. Para conversar sobre esse assunto aqui nos estúdios da Rádio Catedral, ela está estreando, né, no programa, mas já faz parte do time do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese há alguns anos, mas ela foi convidada agora para entrar na equipe do programa Viver Bem, que é a doutora Laliane Pereira. Ela que é da paróquia Santa Margarida Maria Alacoque, olha que bonito, né? Paróquia Santa Margarida Maria Alacoque, em Senador Camará. Ela faz parte aqui, como falei, do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese e já ela vai se apresentar. Antes, eu quero pedir a cada um de vocês que anotem o nosso contato, o nosso WhatsApp, para contribuir com perguntas aqui pra gente, né? E nos ajuda muito, gente. Olha, o WhatsApp é o 21, né? É o 3231-3560. 3231-3560. Tem o nosso e-mail também, que é o viverbem@radiocatedral.com.br. E se perder o programa, vai lá no canal do YouTube, canal da Rádio Catedral, e digita Viver Bem, que vai encontrar armazenamento de vários de nossos programas aqui, tá bom? Então, gente, eu quero dar as boas-vindas e eu quero dar a boa tarde à doutora Laliane Pereira. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Catedral. Eu sou a psicóloga Laliane Pereira, especialista em neuroeducação. Que bacana, Laliane. E que bom que você conseguiu aceitar o nosso convite, né, Laliane? Laliane eu conheço há muitos anos aqui do grupo da Arquidiocese e também dos eventos, né, de grandes eventos de psicologia aqui na cidade do Rio de Janeiro. Laliane sempre presente, muito competente, muito envolvida com a ciência, psicologia, mas principalmente envolvida com amor ao próximo, com a solidariedade, sempre disponível a dar palestra. Ela não falou, mas ela é palestrante também. Então, doutora Laliane, uma grande alegria estar abrindo o segundo domingo, né, nesse programa Viver Bem com a sua presença. E por falar no segundo domingo do ano 2022, graças a Deus, o tema é saúde mental. Poderia, Laliane, contextualizar de que se trata a campanha Janeiro Branco para os nossos ouvintes? Sim, a campanha do Janeiro Branco, ela foi desenvolvida para abordar a questão da saúde mental. Alguns anos, né, Laliane? Sim. E, se não me falha a memória, acho que foi no ano 2014, né? Sim. E o objetivo mesmo
para falar, chamar a atenção de todos nós, né? De uma questão que, veja, se a gente pensar na questão em si, Janeiro Branco é uma frase muito bonita, mas se a gente pensar na questão em si, saúde mental, que bom que existe o Janeiro Branco, que nos leva a refletir, né, sobre a nossa humanidade, sobre as questões da necessidade que pessoas têm relacionadas à saúde mental. Não é isso, Laliane? Sim, o Janeiro Branco, ele vem também como objetivo de aproveitar o mês de janeiro para refletir e voltar a atenção à saúde mental de cada indivíduo, de cada ser humano. É um ponto muito importante, é que os ouvintes possam olhar para essa questão e também se perceber e verificar como está a sua saúde mental hoje. É muito interessante isso, que aí você traz uma reflexão a todos nós, né? E é muito importante como está a nossa saúde mental hoje. Gente, e vamos descaracterizar, é um papel nosso de psicólogo, descaracterizar a questão saúde mental. Nada tem a ver com loucura, ou tem a ver também, né? Mas, gente, saúde mental, psicológica, emocional, ela afeta todos nós. Sabe por quê? Quando se fala em saúde mental, se fala em circunstâncias de vida. Vamos refletir sobre isso que eu estou falando. Depressão é a mesma coisa que tristeza? Não, mas depressão tem afetado muita gente, principalmente nesse tempo pandêmico. Depressão é uma doença. Tem a ver com saúde mental? Sim, tem a ver. A tristeza não, mas podemos falar sobre isso. Outra não vamos chamar de uma doença, mas digamos um transtorno que precisa ser tratado e muitas das vezes consequência da nossa vida diária, que é a ansiedade, não é isso, Laliane? Sim, a ansiedade, ela chega com muita força em relação à nossa saúde mental. Nós devemos observar os sintomas, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que possamos identificar onde a ansiedade está inserida na minha vida hoje e quais as formas, quais as ferramentas que eu posso utilizar para contribuir com a melhoria, com o tratamento da ansiedade e beneficiar a minha saúde mental hoje. É muito interessante, né? E aí me chega uma pergunta aqui para que nós possamos explicar mais, falar mais o que é saúde mental, né? Vamos pensar juntos. Saúde é quando o corpo está equilibrado, e a mental tem a ver com o psicológico, tem a ver com a mente. Isso significa que saúde mental é quando a pessoa está equilibrada, ela está, digamos, naquela sua primeira necessidade, que é ser uma pessoa serena. Eu costumo dizer, Laliane e amados ouvintes, que nenhum bebê, nenhuma criança ao nascer, ela nasce depressiva, agitada, né, ansiosa, ainda que seja o nascer em si é algo muito lindo, mas também deve ser muito desesperador, eu já esqueci. Mas por quê? O bebê passa 9 meses num lugar quentinho, a mãe tranquila, e de repente, ao nascer, ele é retirado, né, normalmente pelos pés, colocado de cabeça para baixo, ainda leva 2 tapinhas ou mais ali no bumbum, né? Então deve ser muito desesperador nascer, e a criança, o bebê chora. E aí, como é que o bebê se acalma? Depois de ver aquele bando de mascarados médicos, né, que ele nem conhecia, num ambiente, normalmente, ambiente cirúrgico, gelado. Deve ser desesperador. E aí, como é que o bebê se acalma? Com amor, né? Então, gente, somente o amor é capaz de captar
essa serenidade, o que é essencial no ser humano. Então, ao perder a nossa saúde mental, como é que isso acontece? Quando a gente vai crescendo, a gente vai se relacionando na vida, com as pessoas, com o mundo, com as nossas questões humanas, as nossas fragilidades. Então, saúde mental é ter um equilíbrio apesar de tudo. É ter um equilíbrio, e isso a gente trabalha no consultório, não é assim, Laliane? Sim, no consultório é desenvolvido diversas práticas para que possamos compreender melhor a saúde mental. Aplicando o autoconhecimento, a análise dos sentimentos, das emoções, administração de uma rotina equilibrada, observar também a qualidade do sono, a prática das atividades físicas com autorização de um médico, a busca de momentos de relaxamento, a avaliação também de como você, ouvinte, pode reforçar os seus laços familiares e os seus laços de amizade, e dentre outras técnicas. Interessante. E Laliane, está chegando aqui mensagem pelo WhatsApp, é bom, né? Muito Sim. Interessante. Quais as principais, ouvinte que não quis se identificar, quais as principais causas dos transtornos mentais? Existem inúmeras causas que podem desencadear os transtornos mentais. Por exemplo, no transtorno de ansiedade generalizada, as causas podem ter relação com o estresse, a genética, doenças físicas e até mesmo a depressão. É típico que o paciente alterne entre quadros de ansiedade e quadros depressivos. De fato, uma condição pode gerar outra. Então, é importante procurar ajuda especializada para identificar essas causas com precisão e com qualidade. E muito interessante isso, né? Quando a gente pensa na nossa prática, né, como psicólogas clínicas, tanto eu quanto você e a maioria que compõe o programa, temos nossos consultórios, e nós estamos acompanhando, principalmente nesse tempo de pandemia, o crescimento de transtornos emocionais, psicológicos, mentais, né? Principalmente, pelo menos eu acompanho lá no consultório, principalmente depressão e ansiedade. Tem sido assim também? Sim, em relação a esta demanda, Sônia, ela vem crescendo de uma forma muito acelerada. As pessoas estão buscando ajuda, as pessoas estão querendo vencer a depressão, a ansiedade, e com o impacto social, com a pandemia, isso vem vindo com uma intensidade, né? Não só em adultos, quanto em crianças, quanto em adolescentes e principalmente os idosos. Nós não podemos esquecer dos nossos idosos. É verdade, não podemos esquecer. Então, por falar em idosos, tem uma outra pergunta aqui referente ao tema e à campanha. Essa em especial a campanha. Diz assim: todos têm direito à saúde mental. Esse é um dos lemas da campanha Janeiro Branco. Como podemos entender esse todos? E aí, quando você fala em todos, e você falou no idoso, cai bem, né, nessa resposta. Como podemos entender esse todos? As crianças estariam incluídas também, Laliane? Sim, as crianças, os idosos, os adolescentes, os adultos. É a questão dos idosos e das crianças, né? Os idosos, com a pandemia, a maioria ficou muito isolado, e aqueles que possuíam dificuldade de acesso à internet e ao celular ainda ficaram mais carentes, mais abandonados. Então, essa ausência de contato físico, a ausência de cuidado,
Isso chegou com uma força muito grande. Os filhos ficaram longe dos pais, os netos, principalmente as crianças, partindo desse princípio dos netos, ficaram com dificuldade de ir até a casa dos avós, de comer o bolo que a avó fez, de ganhar os doces. Os idosos praticam muito isso, de querer agradar os netos. Então isso se rompeu. É muito interessante mesmo. Sim, isso se rompeu e os laços foram ficando limitados, Basicamente, alguns idosos conseguem acessar, outros não, mas a maioria não consegue ainda ter um domínio, como os adolescentes e adultos. Então, eles ficaram se sentindo muito sozinhos, Eu venho observando isso, o impacto da pandemia, a solidão. Sim, é interessante, vamos falar sobre esse impacto sim, Mas gente, olha, flui tanto esse programa e o tema tão bacana, mas a produção da rádio já sinalizou que precisaremos fazer o intervalo do nosso primeiro bloco. Gente, é só um minutinho, aguardem aí que voltaremos já. Viver Bem, um programa com os psicólogos da ArcRio. Boa tarde, amados ouvintes. Eu, Sônia Nascimento, e a Laliane Pereira, a doutora Laliane, que está estreando hoje no nosso programa Viver Bem. Ela que é psicóloga clínica, ela que mora em Bangu, é isso? Mora em Bangu, mas atende ao Rio de Janeiro todo. No final do programa, ela vai dar os contatos. Ela que faz parte aqui do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese. Vejam, gente, para quem conhece o Rio, nossas reuniões acontecem mensalmente. Antes da pandemia, reunião presencial aqui na Arquidiocese, na Glória. E a Laliane mora em Bangu. Para quem conhece o Rio vai falar assim, nossa, mas a doutora Laliane sai de lá. É distante, leva pelo menos 1 hora. Avenida Brasil lá toda a vida, mas veja, para servir a Deus, servir ao ser humano, para se capacitar, para beber da fonte de ser uma psicóloga que é católica, ela vem. E isso é admirável, é louvável, Isso fala desta humanidade, desta competência que é para lá do que é só o profissional. Então, nós que temos a honra de ter a doutora Laliane Pereira aqui na equipe, no time do programa Viver Bem. Eu me sinto muito grata e é com muita alegria que eu a recebo hoje, porque eu sei da competência humana e profissional da jovem psicóloga Laliane Pereira. E ela é jovem mesmo, viu, gente? Bem jovenzinha, mas muito competente. Então, doutora Laliane, estamos retornando aqui já no segundo bloco do nosso programa, O tema para você, querido ouvinte, que está chegando agora ou ligando o seu rádio agora ou almoçando. O tema do nosso programa de hoje, que é o segundo domingo de janeiro, do mês de janeiro, o tema pedido por muitos ouvintes foi saúde mental, para que abarquemos a reflexão dentro da campanha, que é a campanha Janeiro Branco, que fala sobre essa saúde mental, saúde psicológica, saúde emocional. Então, a doutora já estava respondendo a uma pergunta que achamos bastante interessante. Foi a pergunta seguinte: todos têm direito à saúde mental? Esse é um dos temas da campanha. Como podemos entender esse todos? E aí eu gostaria de complementar. Esse todos, além de tudo que a doutora já colocou, também podemos olhar que esse todo pode abarcar as instituições, não somente as pessoas. Claro, devemos olhar as crianças, os idosos, os adultos, sim, todos têm direito à saúde mental, mas também seja vou chamar de dever, que os espaços institucionais também possam pensar que
eles existem porque existem pessoas. Então, promover eventos, palestras, condições para proporcionar melhor saúde mental dos seus funcionários. Então devemos estar todos envolvidos, nós, pessoas e as instituições também, em qualquer lugar que estejamos, sejam em praças, em parques, em praias, igreja, devemos falar de saúde mental, sim, é algo muito importante. E o que podemos fazer, aí já é uma pergunta, Laliane, o que podemos fazer para cuidar melhor da nossa saúde mental? Teria alguma dica? Sim, devemos buscar ajuda especializada, né? Com psicólogo, com psiquiatra, e também as práticas. O que são as práticas? São as ações, cuidar da autoestima, praticar o autoconhecimento, procurar entender as emoções, os sentimentos e os pensamentos. Como você pode entender, compreender esses 3 pilares? Com a ajuda de um profissional. O psicólogo, ele ajuda o paciente a ter um olhar mais amplo em relação aos sentimentos. Como você se sente hoje? Quais são os sintomas? Eu sempre pergunto aos meus pacientes, quais os seus sintomas físicos? O que você sente? Como a sua mente está? Quais as coisas você tem pensado? Como você tem se sentido? Eu também abordo a questão do trabalho, da família. Como você hoje está em relação ao seu trabalho? Você está satisfeito, satisfeita? Ou você não gosta do que faz? Em relação à sua família, ao seu esposo, aos seus filhos, como é essa relação? É importante também observar quais as medicações que você toma, porque às vezes você toma uma medicação e na bula dessa medicação está dizendo que você pode ter um transtorno mental devido à utilização. Você pode estar com depressão e achar que está com a saúde mental ruim, porém, se você ir ao médico e trocar essa medicação, você irá ter a redução dos sintomas de depressão. Isso já aconteceu no consultório. Muito interessante você trazer isso. É um alerta, né, que realmente muito interessante mesmo, Laliane. Gostei disso porque muitas manifestações, expressões podem sim ser decorrentes da iatrogenia, né? Decorrente de um uso exacerbado de medicação, e sim com a orientação do profissional competente, como, né, você bem relata que já aconteceu isso em seu consultório, e nessa interação entre psicólogo, paciente, seja ou médico mesmo, psiquiatra ou neurologista que esteja acompanhando, né, pode ajudar muito o paciente, seja ou diminuindo a dosagem ou até trocando de medicação. E muitas das vezes também, você me chamou agora a atenção, que alguns pacientes chegam tomando medicação por livre e espontânea vontade, porque a amiga fez bem para a amiga, então ela vai tomar também. E é nossa responsabilidade orientar que este paciente busque ajuda médica. Somente o médico é competente para prescrever as intervenções medicamentosas. Nós, psicólogos, nós temos a nossa responsabilidade de conhecer, não é, Laliane? A gente lê bula, a gente tem o vade-mecum, a gente tem essa responsabilidade. Qualquer medicação que o paciente diz que está fazendo uso e a gente não conhece, o que a gente faz? A gente vai lá, né? Conhecer, vai se interessar de conversar com o psiquiatra, caso haja necessidade, e fazer esse trabalho de parceria. Muito bem colocado, gostei muito, porque alerta, né, a todos nós. Então, tem outra pergunta também interessante, tem a ver com essa, e a pergunta é a seguinte: como podemos ajudar, ouvinte que não quer se identificar, como podemos ajudar a saúde emocional
de uma pessoa com quem convivemos. Ou seja, pelo que eu estou entendendo esta pessoa que pergunta, que é uma ouvinte, não tem o bairro e não tem, só diz, é um ouvinte, não quer se identificar. Deve ser uma pessoa que entende de um equilíbrio ou desequilíbrio psicológico, convive com uma pessoa que esteja efetivamente, tendo algum sintoma e ela quer ajudar. E aí ela nos pergunta como podemos ajudar a saúde emocional de uma pessoa com quem convivemos. Sim, é importante o diálogo. As coisas partem do diálogo, então é importante sentar com essa pessoa e explicar, do que se trata o atendimento psicológico, neurológico, psiquiátrico, para que ela possa compreender, porque às vezes ela possui uma visão distorcida, exatamente. E quando ela começa a conhecer o trabalho, verificar pessoas que se tratam, que estão bem, estão em tratamento, isso é importante, você conscientizar. E a pessoa fala, eu não quero, mas você pode falar, você já conhece o trabalho do psicólogo? Você sabe as referências? Você conhece esse médico? Você sabe de pessoas que foram, que estão bem? Procurar referências com bastante precisão, profissionais renomados, especialistas, para que eles possam nortear as principais questões em relação a essa ajuda e o apoio também da família e dos amigos neste momento de conscientização é primordial. Muito interessante. E eu gostaria até de complementar isso, porque algumas vezes nos sentimos impotentes. Eu fico na escuta de alguns relatos de pacientes, que eu atendo em consultório, e que o paciente diz, olha, essa pessoa, ela não entende, ela não aceita, ela reage. Então, vou dar uma logodica, uma dica com sentido. Caso você viva, a essa que não quer se identificar e que nos faz essa pergunta, e quem também se encontra nessa situação, caso conviva com algo parecido, busque atentar. De repente tem um sacerdote que essa pessoa escuta, tem um amigo, tem alguém na própria família que esta pessoa escuta mais. Então vá por esse caminho, converse, se for um sacerdote, converse com o sacerdote e diga, eu tenho observado que fulano tem tido uns transtornos, umas explosões, umas impulsividades que não está no seu perfeito equilíbrio. Eu preciso levá-la a um psicólogo, uma avaliação profissional. O senhor pode me ajudar? Esse sacerdote vai chamar certamente num bate-papo e vai, talvez, acredito muito provavelmente, ajudar a essa abertura, essa possibilidade do diálogo. Então a gente também precisa ser criativos, Laliane? Aqui tem uma pergunta de um ouvinte de Magalhães Bastos, que pergunta: quais as psicopatologias, quais as doenças psicológicas mais comuns e que se caracterizam como doença mental? Tem muitas, Não dá para falar todas, mas podemos citar algumas até para atender a esse ouvinte de Magalhães Bastos, Porque doença mental, você quer falar, Laliane? Sim, em relação às doenças mentais, nós podemos partir do princípio dos transtornos obsessivos, que as pessoas adquiriram muito em relação ao efeito também da pandemia, e partindo do Janeiro Branco, a saúde emocional em relação aos transtornos obsessivos, ela fica muito desgastada em relação à repetição dos movimentos, das preocupações excessivas, e também entra a ansiedade, a depressão. Isso vem com uma incidência muito grande.
Então, não só estes, como outros transtornos são inúmeros. Eu falei basicamente os alguns. Que estão mais presentes em nossos consultórios, né? Sim. Síndrome do pânico também cresceu muito nesse tempo pandêmico. O estresse, gente, também. E há diversos casos que também vim acompanhando, acredito que a Laliane também, que é a síndrome do burnout. Né, também foi muito crescente nesse tempo de 2020 para cá. E tem diversos outros distúrbios, outros transtornos, né, mas os mais frequentes são estes mesmo, mais frequentes nos nossos consultórios. Então deixa eu ver se tem outras perguntas, deixa eu ver se chegou perguntas aqui pelo WhatsApp. Chegaram perguntas. O que são transtornos mentais? Sim, os transtornos mentais, eles são ocasionados em relação ao estresse emocional, aquele momento no qual você não consegue lidar com seus sintomas sozinho, você não consegue controlar sozinho, e até mesmo compartilhar com as pessoas. Né? Você percebe que é algo estranho. Né? Os pacientes falam muito, eu estou me sentindo estranho ou estranha. Eu começo a perguntar, fale-me sobre isso, qual seria a estranheza? Aí começam a falar, eu me sinto triste, eu só fico deitado, eu não consigo levantar. Aí começamos a fazer uma avaliação se é depressão, se é ansiedade, se é o pânico. Eu não consigo mais sair. Eu tenho dificuldade, eu não consigo nem ir à padaria mais. Ou então, eu não consigo mais tomar banho, eu não consigo mais me cuidar, me amar. Então, nós vamos avaliando isso. Então, o que são os transtornos mentais? Partindo de uma linguagem bem clara. Os transtornos, eles partem de quando alguma coisa dentro de você, seja física, seja ligado à mente também, é claro, mas assim, as coisas não estão caminhando da forma que você costumava viver. Você se sente estranho, você se sente indiferente. E há muitas dificuldades e uma sobrecarga emocional muito intensa. Muito bem colocado, né? A todos nós, né? Perguntazinha aqui interessante, eu até respondendo aqui a produção. Muita gente, o ouvinte não quer se identificar, mas diz assim, o que é ter saúde? Mas digamos, até que nós já respondemos isso, mas ela tem uma complementação. Como eu posso saber se eu estou bem psicologicamente ou se eu estou em dia com a minha saúde mental? Como posso saber, né? Sim, é importante efetuar a identificação dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus sintomas. Como você tem vivido hoje? Você está satisfeito ou satisfeita? Qual é a sua meta de vida hoje? É ser feliz? Então você é feliz? Isso é uma pergunta para reflexão. É muito importante olhar para si. Não se voltar somente para o externo, mas para dentro de si, dentro da sua subjetividade. Sim, e eu até para complementar, eu diria para essa ouvinte, em caso de dúvidas, consulte um profissional. Gente, às vezes somente aquela entrevista inicial vai lhe esclarecer tudo o que você precisa. Que às vezes aqui no programa a gente não tem a dimensão do que vem por trás desta pergunta, né? Então, às vezes vem uma baixa autoestima, que merece sim ser acompanhada. Se a pessoa tem dúvidas, né? E se tem comportamento que merece essa atenção, buscar consultar um psicólogo, seja até online, porque muitos dizem, estou com medo ainda de sair porque eu não tomei o reforço. Tudo bem, temos os profissionais todos aqui do programa Viver Bem, atendem online também, então só
fazer o contato aqui com a rádio, pegar nossos telefones e entrar em contato com a gente, né? E ter saúde mental, eu diria, de uma forma mais simples, é estar bem consigo mesmo e com os outros também. É aceitar as exigências da vida, porque há muitas imprevisibilidades. Por exemplo, é muito difícil superar um luto, não é mesmo? Mas a morte faz parte da vida, mas é muito difícil, não é isso? Então, aceitar a perda de alguém nos tira do nosso equilíbrio. Isso é humano, gente. Há momentos que a gente vai precisar, sim, dessa ajuda profissional, vai precisar de um colo amigo da família, do amigo, mas vai precisar da ajuda profissional, sim, de um psicólogo. Então, aceitar a imprevisibilidade da vida também faz parte dessa saúde emocional. Reconhecer as fragilidades humanas que todos nós temos, vamos chorar, vamos sofrer, mas vamos superar, né? Se não consegue superar sozinho, busque ajuda. Então, saber lidar com as boas e também com as não tão boas emoções, nossos sentimentos. Então, é isso que é ter saúde mental, né? Então, falei de uma linguagem bem mais simples para que nós possamos estar, todos nós inseridos, todos nós precisamos, em determinado momento, ouvir um profissional, né? Como a psicoterapia, outra pergunta, como a psicoterapia pode ajudar a pessoa que é portadora de uma doença mental? Sim, a psicoterapia, ela entra como uma via de ajuda, conforme colocado na pergunta, e também ela visa o acolhimento, né? Aonde você está, como você está. Quando o paciente chega no meu consultório, eu procuro acolher da melhor forma possível, porque é a partir do acolhimento que o paciente ele vai criar um vínculo profissional com o psicólogo, estabelecemos vias de confiança, temos o sigilo profissional e a partir daí nós iremos analisar como aquela pessoa se apresenta, quais as formas de ajuda, como nós podemos ajudar os pacientes, seria isso. A terapia ela irá ajudar no autoconhecimento, na autoestima, na confiança, retirar a insegurança e colocar a segurança, colocar a força, colocar a fé, Também podemos falar sobre a psicologia positiva, que ela abrange essa questão. Então, a psicoterapia ela funciona como acolhimento, via de ajuda, o autoconhecimento também, para que você se sinta melhor, mais confortável, em tratamento, tudo fica melhor, tudo fica mais leve. E o eu complementaria assim com autocontrole também, porque por muitas das vezes circunstâncias da vida nos fazem perder essas rédeas, Costumo ouvir clinicamente, em consultório, pessoas falando, mas eu não consigo, o impulso foi mais forte, eu respondi aquilo que eu não deveria, e muitas das vezes esse impulso leva a uma culpa, e essa culpa ela leva a um adoecimento mental, emocional, psicológico, e isso quando o paciente tem a coragem, em psicoterapia nós trabalharemos a coragem também, mas sobretudo trabalharemos essa segurança, trabalharemos a esperança, do verbo esperançar, que vem não de esperar, mas sim de agir com amor, esse amor próprio, ou seja, reconhecer a sua humanidade da pessoa, desse paciente, e trabalhar o processo de superação, superar aquilo que ele entende que precisa ser superado, seja um equívoco, briguei com alguém e falei coisas que não devia, e estou me sentindo mal, por isso busco ajuda.
A produção sinaliza que nós estamos ultrapassando. Não, gente, não estamos não. Falta mais um bloco. Então, mais um minutinho apenas. Depois do comercial, voltaremos já. Viver Bem. E retornando aqui ao programa Viver Bem, que está maravilhoso. A gente está perdendo até o controle do tempo aqui, gente. Quando eu ver a sinalização aqui da produção dizendo que precisamos fazer um minutinho de intervalo. Mas voltamos com a doutora Laliane Pereira, ela que é de Bangu, e também é palestrante, é psicóloga clínica e está estreando aqui no programa Viver Bem com um tema maravilhoso que é a saúde mental. Dentro desse viés, deste caminho que é a campanha que todos nós estamos envolvidos, a campanha do Janeiro Branco. E olha que eu e ela hoje viemos prestigiando o tema, viemos de branco. E vocês podem nos seguir em nosso Instagram, PGM Viver Bem, tudo junto, PGM de programa Viver Bem, PGM Viver Bem, é o Instagram do programa dos psicólogos da nossa arquidiocese. E também você pode entrar em contato aqui com a gente dando sugestões de temas através do nosso WhatsApp 32313560 ou ainda pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Chovendo de perguntas sobre o tema Janeiro Branco, o tema da saúde mental. E tem uma agora muito curioso, muito interessante. Tem a ver com a nossa prática dentro da nossa fé e tem a ver com a campanha com o tema saúde mental. É de uma ouvinte que pede não dar o seu nome, ela concede o nome para a equipe, mas ela pede não falar o nome no ar. Ela é de Inhaúma. Agradeço a você, querida ouvinte do programa Viver Bem, que é de Inhaúma. A pergunta é a seguinte: fui conversar com a psicóloga da minha amiga. Ela me disse que tenho depressão. Minha mãe diz que depressão é falta de Deus. Como poderei convencer a minha mãe que eu preciso de tratamento psicológico, doutora Laliane? Sim, é importante saber diferenciar. É que depressão faz parte do quadro dos transtornos mentais. Não é algo relacionado à ausência de Deus. É uma doença que precisa de tratamento. Então, todas as doenças nós precisamos tratar. Nós precisamos buscar ajuda especializada. E sabemos que não é falta de Deus. Então, é importante essa conscientização da mãe da ouvinte. No momento ela não possui, mas que ela possa entender, conhecer melhor as práticas da psicologia, do que se trata os transtornos depressivos, quais são os sintomas, e buscar, e que você, ouvinte, possa buscar esse tratamento, independente da questão da sua mãe, porque o que importa neste momento é o seu tratamento. É claro que a sua mãe é muito importante, porém você precisa dar o primeiro passo e buscar ajuda especializada. É muito interessante, muito pertinente sua colocação. E eu estou pensando aqui, como a ouvinte, ela não fala da idade, ela fala que foi conversar com a psicóloga da amiga e levou, me parece, a colocação da psicóloga para a mãe. Talvez essa ouvinte dependa economicamente dessa mãe para custear a consulta de um psicólogo. Mas se for este o caso, que eu estou inferindo apenas, eu recomendo que essa ouvinte também busque tem muitas paróquias que fazem atendimento gratuito, tem equipe de profissionais
voluntários, nós, né, que temos nossos consultórios também, que temos custo social, todos nós temos, para quem não pode arcar com os custos da nossa tabela do CRP, que é o nosso Conselho Regional de Psicologia. Então nós temos custos sociais, então, e é possível para todos, bem possível, mas se ainda assim um valor social ainda assim for difícil, busque as paróquias, pergunte na secretaria se tem atendimento psicológico. Normalmente é a custo, é um valor simbólico, ou muitas eu conheço, não tem custo nenhum, né? E são muitas. Então, mas também para complementar a resposta da Laliane, eu diria também que fazer terapia nunca anulará a fé da pessoa. Então, e em terapia nós não vamos discutir Bíblia, isso vai deixar para a igreja. Em terapia é terapia, só vai ser atendido por um profissional que é católico, é da mesma fé, talvez, e nós não fazemos essa distinção. Em nossos consultórios nós atendemos a pessoa humana, seja de qual religião, de qual fé, de qual crença que ela for. Nós olhamos a pessoa como a pessoa que sofre. Só está em nossos consultórios quem está sofrendo. E a depressão é uma doença, né? Precisa sim ser avaliada, ter uma avaliação, ter um acompanhamento, mas a ouvinte pergunta: como poderei convencer a minha mãe? E eu gostei muito da sua resposta, Laliane, porque esse olhar precisa partir de cada um de nós. Assim como ela foi conversar, teve a iniciativa de conversar com a psicóloga da amiga, ela pode ter a iniciativa dela mesma ligar para aqui, para a rádio, falar com você, falar comigo. Ela ir a uma paróquia, se for dificuldade de custos, enfim, né? Para tudo há um jeito. Então é buscar esse amor próprio também. Outra pergunta, Laliane: ter uma família estruturada pode evitar que a pessoa tenha uma doença mental? É curiosa essa pergunta. Ter uma família estruturada, né, pode evitar que a pessoa tenha doença mental? O que é uma família estruturada? Sim, em relação à estrutura familiar, precisamos partir do princípio do que se trata essa estrutura familiar, né? Essa família estruturada em relação à doença. Quantas famílias são estruturadas e quantos pacientes chegam aos nossos consultórios procurando ajuda? Então é importante refletir, né? Eu deixo essa resposta bem reflexiva em relação a isso. Isto trata de uma garantia a não ter a doença ou a manter uma saúde mental em dia? Nós sabemos que existem diversos contextos, então a saúde mental ela precisa ser tratada. E a doença mental ela vem independente do contexto, seja familiar, seja trabalhista. Até porque somos seres que temos a dimensão social, ou seja, nos relacionamos. É claro que ter uma família estruturada, a minha leitura a essa pergunta, porque fica, né, vago ainda, é o que o ouvinte quer dizer com família estruturada? Será que é aquela que é composta de pai, mãe, tudo direitinho? Porque existem famílias que não têm que tem ausência do pai ou da mãe, mas ainda assim é uma família. E talvez uma família estruturada, será que é aquela que não tem brigas? Todo mundo vai brigar, mas é aquela que que dialogam mais. Então talvez seja isso, que tudo está ali correndo tudo bem. Talvez pode ser isso também. Mas eu diria também que os nossos transtornos, ou seja, nossos porque somos humanos, até psicólogos se inserem nisso, os transtornos, eles podem ter gatilhos
principalmente nos relacionamentos, seja na escola, a criança, que depois vai trazer alguns sintomas já na fase da adolescência, na fase adulta, mas gatilhos ocorridos, eventos ocorridos nos seus relacionamentos na infância. Pode ser no trabalho, seja que uma chefia não lida bem, um colega de trabalho também não lida bem, e outra coisa que está me vendo aqui, chegando à memória, que é a hereditariedade. Então, componente genético, digamos que um bisavô tenha tido uma depressão séria, grave, e que a pessoa que pergunta hoje desconhece. Então, o componente genético não pode ser descartado. Então, estar numa família estruturada pode evitar, digamos que ter uma família estruturada é fundamental para a pessoa crescer saudável emocionalmente, mas não é garantia que ela não desenvolva em algum momento, né? Em algum momento, algum sintoma, algum transtorno, alguma ansiedade, alguma depressão. Então, fica aqui a dica. E nós já estamos terminando o programa, não é isso? E estamos terminando aqui o Isoneto Costa, que é a nossa assessoria aqui na Rádio Catedral, compõe essa equipe maravilhosa da rádio, e é muito bom chegar aqui, gente. E estamos também a nossa produtora, a Elizabeth Martins, e já nos sinaliza que terminamos o programa. Antes de terminar, eu quero pedir para a doutora Laliane Pereira falar sobre o seu CRP, dizer o seu CRP, né, que nós não apresentamos logo no início, deixar o seu contato e uma mensagem a todos os nossos ouvintes. Meu CRP é o 05-55574, o WhatsApp DDD 21 97335 2918. Tenho também o Instagram, psicóloga Laliane Pereira, sem acento. E em relação aos atendimentos também, eu atendo presencial, online, home care agora está suspenso em virtude da Covid, porém retornaremos assim que possível. Os bairros de atendimento: Bangu, Realengo, Barra da Tijuca, Marechal Hermes e Padre Miguel. E a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nesse janeiro branco: que todos os ouvintes possam voltar-se para si e olhar se precisa buscar o atendimento, quais são os seus sentimentos hoje, quais são as suas emoções. Também deixe uma mensagem para os casais: como vocês estão vivendo hoje, quais são as relações de vocês com a família, as crianças, que possamos olhar para os idosos, olharmos para o todo e buscarmos sempre a qualidade de vida e também uma saúde mental, né? Que possamos ter uma saúde mental tratada, que podemos ter uma saúde mental boa, né? Para que possamos viver da melhor forma possível, e viver é muito importante. É verdade, Laliane. Eu quero agradecer em nome de toda a equipe técnica da Rádio Catedral o seu sim para entrar na equipe do programa. Estou muito grata ao seu sim, e também deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, que eu chamo de gota para a reflexão da semana, porque vocês vão estar nos aguardando no próximo domingo também, às 14 horas. Então a minha mensagem é a seguinte para esse janeiro branco: mente sã, corpo são. Quem não ouviu essa frase? Parece até um clichê, mas nunca fez tanto sentido. Se a mente está bem, o corpo vai funcionar bem. Então, eu diria, podemos escolher como nos comportar diante daquilo que nos acontece. Ter sempre uma postura positiva, termos sempre atitudes de fé, de amor, de caridade, sobretudo fé em Deus. Sabe por quê? Tudo isso, gente, nos ajuda
a viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.